Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu queria falar, por exemplo, da volta aos treinos da dupla Grenal, né? Porque a gente teve a liberação na semana passada através do decreto modificado do prefeito Nelson Marquesan, mas aí no sábado teve uma modificação do decreto e o governador do estado, Eduardo Leite, ele suspendeu os treinamentos da dupla. Pois depois, quando todo mundo imaginava que ia ficar trancado, pelo menos essa semana até um novo decreto, já no final da noite passada, início da madrugada da segunda-feira, o governador Eduardo Leite voltou atrás e permitiu que a dupla continuasse treinando mais ou menos nos padrões que está fazendo o trabalho, com 25% das pessoas envolvidas, com os jogadores respeitando um limite de distanciamento. E aí eu quero falar com vocês justamente além disso, porque a CBF nos últimos dias entrou em contato com o presidente do Internacional, o presidente Marcelo Medeiros, entrou em contato com o presidente do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan Júnior, elogiando os protocolos tanto os protocolos de saúde quanto os protocolos sanitários utilizados pela dupla Grenal, porque realmente demonstram um padrão de excelência no cuidado para essa retomada aos poucos do futebol, sem colocar os jogadores em riscos de contraírem o Covid-19. Só que eu tenho recebido nos últimos dias, galera, incontáveis recados de jogadores de futebol, mas não jogadores de futebol da dupla Grenal, jogadores de futebol dos clubes menores, jogadores de futebol que não sabem o que vai acontecer se não retomar o gauchão, jogadores de futebol profissionais aqui no Rio Grande do Sul, de clubes menores, que estão passando necessidade, que estão se inscrevendo em programas para poder retirar a cesta básica, que estão fazendo bicos na construção civil, fazendo bicos em qualquer trabalho que aparece para tentar conseguir um dinheiro e botar comida em cima da mesa. A gente tem que entrar nessa discussão para primeiro pensar um pouco além do futebol, porque o mundo não é só futebol, não é só o futebol que importa. Eu sou favorável à retomada do futebol, já fui contrário a essa retomada do futebol, mas eu comecei a pensar na questão do que representa a gente retomar aos poucos a nossa roda da economia, para botar a girar de novo. E quem tem um pequeno negócio, como é que está fazendo com o seu negócio fechado? Sem poder atender, sem poder vender, sem gerar imposto, sem poder pagar salário de funcionário, com uma pancada de compromissos à frente por vencer? E, por exemplo, e o garçom? E o garçom que, por vezes, não tem nenhum salário diretamente pago pelo empregador, pelo dono do restaurante. Ele, por vezes, ele recebe uma gorjeta, ele recebe um pequeno comissionamento. Como é que esse cara está fazendo se o dono do restaurante está liberado apenas para fazer a teleentrega? O garçom não faz a teleentrega, quem faz a teleentrega é o motociclista. Então tem uma série de setores que a gente tem que começar a botar para girar. Tem muitos vídeos na internet passando de jogadores famosos, milionários, que é muito bacana. O cara chegar e dizer assim, você não pode sair da sua casa. Mas vai ver a casa que ele mora, a condição que ele mora. E eu não estou criticando isso. Eu só estou tentando chamar a atenção para uma outra discussão para que aos poucos a gente possa retomar as nossas vidas. Nós todos fomos afetados de maneira geral. O pequeno empreendedor, o pequeno empresário, quem não trabalha de carteira assinada, todo mundo foi afetado. Várias e várias pessoas, elas dependem de que o dia dela aconteça para que ela possa voltar no final do dia com a comida para o jantar para os filhos ou para sua família ou para as pessoas que estão próximas a ela. Então é um debate que a gente tem que trazer, de que a gente tenha todo esse protocolo que a dupla Grenal está fazendo. Não tem como cobrar, por exemplo, do meu time lá do Guarani de Bagé o mesmo protocolo. Não tem. São coisas diferentes, são patamares diferentes, é uma reserva que a dupla Grenal tem que outros clubes não têm. Mas e as pessoas, como é que ficam nisso? Como é que o pequeno empresário consegue trabalhar daqui para frente? Como é que o pequeno empreendedor consegue viver? E as pessoas que dependem de que aquele negócio aconteça ao longo do dia. Tem gente passando fome. É muito sério o que está acontecendo. Não é demagogia. A gente está debatendo muito o futebol. Dentro desse futebol, a gente está debatendo os grandes clubes, os super salários. A gente debate salário do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Atlético, do Cruzeiro. A gente não está botando no mesmo patamar os clubes menores, porque não é possível. Só que a gente não está debatendo o cara que está desempregado, a gente não está debatendo o cara que não está recebendo nada, a gente não está debatendo o cara que está com dificuldade de se alimentar. Senhores, eu sou presidente da Associação dos Cronistas,
e eu disponibilizei cestas básicas e tem muitos e muitos e muitos profissionais de imprensa que já entraram em contato e já retiraram a sua cesta básica. Isso é muito triste. Eu queria disponibilizar essas cestas e que ninguém ligasse para buscar e que eu pudesse doar isso para alguma entidade. Não, eu estou entregando para os cronistas porque tem cronista passando necessidade. E as pessoas que foram demitidas em função da diminuição dos postos de trabalho. Isso não é demagogia, isso é realidade. Acho que a gente não pode bater no peito e dizer que tem todo mundo sair para a rua agora, não se cuidar, não. Só que nós precisamos dar um segundo passo. O primeiro passo era o passo do isolamento, era o passo de se ficar dentro de casa. Eu estou o tempo inteiro trabalhando dentro de casa, eu saio muito pouco, mas nós precisamos retomar aos poucos isso. Nós precisamos colocar na cabeça das pessoas que agora, bom, todo mundo entendeu que é muito sério, todo mundo entendeu que é muito forte, todo mundo entendeu que é realmente uma doença que mata. E agora nós aprendemos a conviver com isso. Agora nós temos que dar o passo 2. Nós temos que virar essa página. E a partir de agora retomar a vida moderada. Nada mais vai ser igual ao que era antes. Tudo mudou. Só que a gente precisa retomar isso aos poucos para poder novamente empregar as pessoas, para poder novamente gerar economia, para poder novamente fazer com que o garçom volte a trabalhar. É possível que a gente faça assim. E esse exemplo da dupla Grenal, que no início eu fui crítico a voltar, porque o que adianta voltar ao futebol, o cara trabalhando em separado, o cara não faz trabalho tático, não faz trabalho técnico, ele vai fazer só um trabalho isolado, físico? Sim, mas ele precisa primeiro ter cuidado para voltar, que é o que está acontecendo, e aos poucos nós precisamos retomar a vida. A gente está falando muito em retomar o futebol, só que essa retomada do futebol eu estou enxergando além. Essa retomada de futebol tem que ser a retomada da vida. Da mesma maneira que a dupla está voltando, com todos os cuidados, com todas as precauções, buscando a você não se contaminar, a você não contaminar ninguém, mas retomar a vida. Porque a gente precisa trazer de volta para o trabalho as pessoas que perderam seus postos de trabalho, a gente precisa gerar trabalho de novo, a gente precisa voltar a ter uma garantia de que a gente vai conseguir pagar as contas que a gente tem no próximo mês. A gente não pode viver eternamente em isolamento. Nós precisamos sim ter uma liberação adequada, moderada, responsável. Mas a gente está precisando retomar a vida de novo. Abraço a todo mundo aí.